Transmissor de pressão MBS 3000 Danfoss. Hoje nós iremos falar sobre o transmissor de pressão modelo MBS 3000 da Danfoss, uma ótima opção para controle preciso de processos industriais. O transmissor de pressão compacto tipo MBS 3000 foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais, proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições críticas de trabalho. Antes de falarmos sobre o MBS 3000, vamos entender o que é e como funcionam os transmissores de pressão. Transmissores de pressão são componentes eletrônicos que detectam o nível de pressão de gases e líquidos, transmitindo a informação em moldes que possam ser interpretados dentro de um sistema eletrônico. Com o uso da internet e o desenvolvimento de softwares de apoio, essas peças se tornam cada vez mais sofisticadas e com pouca possibilidade de erro, sendo muito precisas. Independente do ambiente e das características de elementos em que um transmissor de pressão está inserido, existe um modelo desenvolvido para suprir aquela necessidade. A era digital é importantíssima para trazer recursos cada vez mais completos, para que a exatidão possa ser um sinônimo desse componente. Como eles funcionam? Os transmissores de pressão funcionam com uma saída eletrônica, com um baixo nível em ligação com um sensor de pressão. Sua principal atribuição é traduzir os sinais de uma determinada superfície e enviá-los à distância para um determinado banco de dados para análise. A transmissão pode ser feita por meios analógicos, porém, os aparelhos mais modernos usam a tecnologia digital para as informações serem enviadas com mais rapidez e muito mais precisão. Sua função é mais valiosa do que apenas a transmissão de dados eletrônicos de pressão. Esse componente protege equipamentos industriais e traz economia, possibilitando a modulação do funcionamento dos equipamentos, de acordo com a real necessidade e não apenas no formato liga e desliga, como um pressostato, por exemplo. MBS 3000 Danfoss e faixas de pressão. O transmissor MBS 3000 é fornecido normalmente com sinal de saída de 4 a 20 mA, com rosca de conexão ao processo de 1/4 e com as seguintes faixas de pressão: 0 a 1, 0 a 1,6, 0 a 2,5, 0 a 4, 0 a 6, 0 a 10, 0 a 16, 0 a 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400 e 600 bar. Além disso, o transmissor MBS 3000 pode ser fornecido na versão 3050, com amortecedor de pulso integrado. Ele é projetado para aplicações hidráulicas com influências severas do processo, como cavitação, golpe de ariete ou picos de pressão, e oferece uma medição de pressão confiável, mesmo sob condições severas, excelente estabilidade à vibração, construção robusta e um alto grau de proteção tornam o transmissor de pressão bastante adequado para atender às mais rigorosas exigências das aplicações industriais. Transmissor de pressão para autoclave. Transmissores de pressão são componentes fundamentais para o uso em autoclaves e em seus processos. Para entender a aplicação prática, vamos entender antes como é o processo térmico da autoclave. O processo consiste em manter o material contaminado, previamente lavado e embalado, a uma temperatura elevada, por meio de contato com o vapor de água sob pressão, durante um período de tempo suficiente para destruir todos os agentes patogênicos. A pressão proporciona ao vapor uma temperatura mais alta que a convencional ao nível do mar, que é de 100 graus Celsius. De acordo com a pressão oferecida, a temperatura varia. A temperatura dos ciclos das autoclaves são em torno de 120 até mais ou menos 140 graus. A primeira fase é aquecimento e deseração. Nessa etapa, antes da ebulição de água, todo o calor gerado no interior da câmara tem a importante finalidade de expulsar o ar frio. Devemos tirá-lo ao máximo, porque o ar frio é um excelente isolante térmico. A deseração acontece em conjunto com o aquecimento do ar,
que sobe por convecção enquanto o ar frio desce e é expulso saindo pela válvula. Esse processo é muito importante para evitar a formação de bolsas de ar frio, que impedem que o vapor entre em contato com os instrumentos dentro dos pacotes, ocasionando falhas na esterilização. Os sensores de temperatura e pressão, em conjunto com o sistema eletrônico e mecânico da autoclave, atuam para que esses parâmetros estejam de acordo com o ciclo selecionado. Quando a temperatura e a pressão estabilizam, a fase de esterilização inicia automaticamente. Justamente nesse sentido, os transmissores de pressão Danfoss se destacam pela alta eficiência e também pela sua alta precisão, associados ao rápido tempo de resposta, garantindo a segurança biológica do processo e também através da eficiência e controle da autoclave ou equipamento em questão. Esterilização. Nessa etapa, a temperatura e pressão entre 120 e 140 graus são mantidas estáveis até a conclusão do processo no tempo pré-determinado para cada ciclo. Despressurização. Liberação rápida de vapor até que a pressão se iguale com a do ambiente. Dessa forma, o controle da pressão e, consequentemente, da temperatura deve ser feito em cada etapa do processo, garantindo a precisão e, principalmente, a segurança dos equipamentos cirúrgicos e estéreis que passam pela autoclave. Transmissor de pressão para caldeira. Instrumentação e controle são partes essenciais de toda a instalação industrial. Elas permitem garantir uma operação segura, econômica e confiável nas fábricas e nos seus equipamentos. No caso das caldeiras, os sistemas de controle empregados vão desde um simples controle digital até sistemas de controle sofisticados em instalações de grande porte, onde são envolvidas dezenas ou às vezes centenas de instrumentos. O que é controlado numa caldeira e a forma deste controle podem variar muito de uma caldeira para outra. Diversas são as formas de controlar e as variáveis controladas. Transmissores de pressão são muito utilizados em caldeiras, justamente por possibilitar a automação dos processos que ocorrem pela leitura de pressão e comunicação para que outros controles e equipamentos possam atuar. Transmissores de pressão podem ser utilizados tanto para controlar o trabalho do sistema de combustão da caldeira, medindo a sua pressão e fazendo esse controle, quanto para controlar, por exemplo, o funcionamento do sistema de ventilação da caldeira, associado a um inversor de frequência e também em uma aplicação, por exemplo, para controle de nível. Controle de nível opera em conjunto com a bomba d'água, de modo a manter o nível dentro dos valores nominais e de operação segura. Vale ressaltar que uma falta de água provoca um superaquecimento destrutivo do feixe tubular, através do superaquecimento desses, podendo provocar vazamentos internos e a consequente explosão da caldeira. Por outro lado, o nível elevado de água causa o arraste de gotículas junto com o vapor, reduzindo a qualidade do vapor. As caldeiras aquatubulares são mais sensíveis às variações de nível de água. Geralmente, essas caldeiras possuem pelo menos 2 tubulões, o inferior, que está sempre cheio, e o superior, cujo nível deve ser controlado, dado que o tubulão superior é pequeno em relação à quantidade de vapor produzido. Essas caldeiras precisam de um controle bem ajustado, pois, caso haja sensível redução no nível, haverá, por consequência, da atuação do mecanismo de controle, injeção de água em quantidade suficiente para causar o resfriamento da água no tubulão e consequente redução da taxa de vaporização. Por outro lado, as caldeiras flamotubulares possuem grande quantidade de água em seu corpo. Desta forma, a injeção de água não provoca grandes problemas para a produção de vapor, mas caldeiras flamotubulares maiores necessitarão de um controle de nível mais apurado, pois
Se houver uma grande redução no nível, haverá também grande injeção de água para correção, resultando no mesmo efeito exposto para as caldeiras aquatubulares. Dessa forma, o porte e o tipo da caldeira definirão o tipo de controle a ser utilizado, objetivando, claro, a segurança da caldeira e o atendimento da demanda de vapor do processo. Controle de pressão de vapor. O controle de pressão, junto com o controle de temperatura do vapor, é um controle mínimo necessário em caldeiras. É exigido um manômetro para indicar ao operador a pressão de trabalho de modo a garantir a segurança. Se a pressão sobe, significa que houve queda na demanda de vapor e que é necessária a redução da quantidade de calor injetado na fornalha. Por outro lado, a redução na pressão de vapor indica o aumento da demanda e a quantidade de calor deve ser aumentada. Dessa forma, o controle de pressão é feito através da combustão. A forma de controle depende da caldeira e também da aplicação. Onde for exigido um controle fino da pressão, controles antecipativos com realimentação serão exigidos, mas aplicações menos exigentes poderão utilizar um controle on-off, um controle liga e desliga. De qualquer forma, é necessário que haja uma válvula de segurança para o caso do controle de pressão falhar e esta ultrapassar o limite operacional. Logo acima do limite operacional, a válvula de segurança se abre e, apesar de desperdiçar calor e o vapor, ela vai garantir a integridade das pessoas e da planta. Controle da combustão. As malhas de controle de combustão da caldeira, que utilizam combustível líquido, sólido ou gasoso, o fazem variando a vazão de combustível e também do ar de combustão injetado na câmara de combustão. Esse controle objetiva manter a relação ar-combustível na faixa mais estreita possível, otimizando o rendimento da caldeira, através da modulação do sistema. Esse nível de controle e automação pode ser feito em qualquer caldeira, onde existir um ponto de leitura de pressão e controle de alguma variável, pode ser aplicado um transmissor de pressão e um sistema de controle proporcional. O nosso conteúdo de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou aplicação prática para estudarmos juntos, não deixem de entrar em contato conosco. Um grande abraço!